nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, Pai. Todo homem rendido diante do Senhor. Somos completamente dependentes do Senhor. Rendidos estamos, Pai, diante de Ti. Dependemos do Senhor. Confiamos no Senhor. Do Senhor desejamos receber nessa manhã. Que privilégio, Pai, ouvir a Tua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Você está bem? Bom dia. Se você pudesse sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Amém. Eu creio que o Senhor está ministrando no nosso coração durante todo esse mês. E creio que Ele vai continuar ministrando nessa manhã. Amém? Se puder tirar esse retorno aqui, que está bem forte para mim, por favor. Para começarmos essa manhã, eu gostaria de pedir que você abrisse em Marcos 8. Nós vamos começar lendo Marcos 8. Eu vou começar a ler a partir do versículo 31. Quero sua colaboração para ler prestando atenção. Amém? Marcos 8, 31. Eu vou começar a ler. Diz o seguinte. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Em outras versões vai dizer: para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Nesse texto que nós lemos, Jesus começa ensinando aos discípulos, e a Bíblia vai nos dizer de forma clara, sem esconder, falando claramente, o que ia acontecer com ele. E ele diz ali que era necessário, diga necessário, que ele sofresse, que ele fosse rejeitado, que ele morresse e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus falou de forma tão clara que isso chocou os discípulos. Porque Jesus estava compartilhando que ele, o rei, o glorioso, o Messias, o Cristo, iria sofrer, ser rejeitado e morrer. Quando ele diz por quem ele seria rejeitado, o comentário de John Wesley a respeito desse texto diz: Jesus estava simplesmente falando para as pessoas: serei rejeitado pelos homens mais influentes da sociedade, os mais eruditos e aqueles que são considerados mais religiosos. Essas pessoas vão me rejeitar. Quando os discípulos escutam aquilo, é muito contraditório com as expectativas que eles sempre criaram sobre quem seria esse rei dos judeus. Quem seria esse Salvador. Eles imaginavam um homem muito forte que exerceria um trono terreno, algo material, que seria aceito por todos, que teria toda a pompa, toda a majestade. Eles não estavam pensando num Messias crucificado, num Cristo servo sofredor. Então, tudo que Jesus diz claramente choca as expectativas que eles tinham sobre quem seria o Cristo. Eles não estavam esperando dificuldades no caminho. Eles esperavam que a trajetória de Jesus fosse de vento em popa ao trono.
E Jesus compartilhava ali que passaria por dificuldades. E não coisas leves e superficiais, mas sofrimentos, rejeição, morte, para que ressuscitasse. Mas como isso ia completamente contrário às expectativas dos discípulos, Pedro chega naquele momento, chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, começa a reprová-lo. Nós lemos o texto de Marcos, mas esse mesmo texto em Mateus vai dizer que Pedro chegou para Jesus e disse: tenha compaixão de ti. É impossível que isso te aconteça, jamais vai acontecer. Então Pedro começa a repreender a Jesus. Jesus é muito enérgico na sua resposta, ele não perdeu um segundo. Alguns comentaristas acreditam que Jesus nunca foi tão forte nas suas palavras como ele foi agora. Pedro fala para ele, mas ele responde a Satanás: para trás de mim, Satanás. Por que a resposta foi Satanás, se Pedro disse? Porque nas palavras de Pedro, Jesus ouvia uma voz conhecida. Satanás estava ali naquele conselho. O conselho não vinha de Deus, mas vinha do próprio diabo. E Jesus reconhece rapidamente a voz que estava tentando ele no deserto. Antes de chegar nesse ponto da história, todos nós já ouvimos falar da tentação do deserto, que Jesus foi ao deserto. E um daqueles momentos diz que o diabo apresenta a Jesus todos os reinos do mundo e diz: isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Estava oferecendo o mundo sem o sacrifício na cruz. Te darei o mundo e todas essas pessoas, se você se prostrar e me adorar. E no final desse texto diz que Satanás se foi até momento oportuno. O momento oportuno foi quando Pedro abriu a brecha para pensar do modo como Satanás pensa. E ali em Pedro, a voz do diabo ecoa de novo: tem compaixão de ti. Não é necessário que você passe por isso. Você não precisa passar por isso de novo. Há um jeito de ter o mundo e as pessoas sem passar pela cruz. E Jesus reconhece na mesma hora quem está falando com ele. É Satanás. E com a voz de Satanás, Jesus não perdeu um segundo. Ele olha para Pedro e responde ao diabo. E ele explica o que é esse pensamento do diabo. Como o diabo pensa? Ele explica logo em seguida: porque não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Esse é, por definição, o pensamento do diabo. Cogitar das coisas dos homens. Diga comigo: cogitar das coisas dos homens. A partir do momento que Pedro se abriu para ficar cogitando, pensando, refletindo de forma carnal e natural a respeito do que Jesus compartilhava, ali Satanás encontrou uma porta. Porque é dessa forma que ele está. Ele se afasta até momento oportuno. Qual é a oportunidade que ele vai encontrar para tentar de novo? Assim que essa oportunidade se manifesta, a voz dele estará ali. O conselho dele estará ali. A história de Pedro com Jesus me faz perguntar: quantas vezes eu ouvi a voz do diabo da boca de pessoas conhecidas minhas? Pedro era um discípulo. Estava pertíssimo de Jesus. Mas Jesus estava sensível ao ponto de reconhecer a voz do diabo, independente de quem ela viesse. A pergunta é: quando o conselho do diabo, o conselho vindo do inferno, chega até meus ouvidos, o que eu faço? Sai da minha boca as mesmas palavras de Jesus?
reconhecendo rapidamente para trás de mim, Satanás? Ou eu acato o conselho? Precisamos prestar atenção. Porque o pensamento de Deus é aquele que está em perfeita harmonia com sua vontade. Era da vontade de Deus que Cristo sofresse. Era necessário. Sofresse, fosse rejeitado e morresse. Estava no plano de Deus. Ali era a perfeita vontade de Deus. E Pedro estava indo contra a perfeita vontade de Deus. Ou seja, ele não estava cogitando, pensando como Deus pensa sobre as coisas. Ele estava pensando simplesmente de forma humana. Jesus conta o seu plano. Pedro raciocina humanamente sobre aquilo. E Jesus diz: vem do diabo. Todas as vezes que cogitamos de forma natural, de forma carnal, todas, nós estamos sendo induzidos pelo diabo a pensar do jeito dele. E precisamos renovar a mente sobre esse assunto. Para não pensar mais da forma como o diabo sopra, como o diabo aconselha. Para que aquilo que saia da minha boca seja fruto de uma cogitação das coisas de Deus. Porque eu estou em contato com as coisas de Deus. Porque eu amo a sua palavra. Então eu não vou bater de frente com a vontade perfeita de Deus. Eu não vou resistir à vontade de Deus. Eu não vou repreender quando alguém me fala a vontade de Deus, chamar de canto e dizer não, 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 não. Não é bem assim. Porque Jesus estaria falando comigo a mesma coisa que disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Não podemos ser uma igreja que cogita das coisas dos homens. Mas uma que toda a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações estão pautadas pela vontade de Deus. Alinhando todo o seu ser e a forma de pensar com Cristo. Como eu faço isso? Comunhão com o Senhor. Comunhão com a sua palavra. E aí eu vou reconhecer no dia que o diabo me der um conselho. Porque o diabo nos aconselha em muitas coisas. Às vezes através da boca de quem mais amamos, do nosso lado. Mas uma sensibilidade. Alimentado pela palavra do Senhor, vai ouvir. Isso não vem de Deus. Se não vem de Deus, pode fazer sentido nessa situação. Mas eu não vou abraçar, porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus, imagine, sofrimento, rejeição, morte, isso é uma coisa boa? Não, mas Deus tinha isso para Jesus. E Jesus queria cumprir a vontade do Senhor. Então, mesmo quando a vontade de Deus para mim se manifesta de uma forma que eu não compreendo, eu posso até perguntar, é bom que isso aconteça para mim, mas se é a vontade do Senhor, nada melhor do que acatar. Diante de cumprir essa missão, Jesus faz aquela famosa oração no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E essa parece ser a nossa oração. Mas precisamos ir além e orar a parte 2 da oração de Jesus. Isso aqui é só a metade. Jesus continua a oração. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tudo bem se a vontade de Deus se apresenta a você e você não quer. Estamos na parte 1 da oração. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas você precisa ir além da sua vontade. E dizer, contudo, que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque se eu paro na primeira parte da oração, cumprindo apenas a minha vontade, passa de mim, fazendo apenas o que eu quero,
eu fiz de mim mesma um Deus. Se eu só ouço a minha voz, se eu só faço o que eu quero, se eu só obedeço aquilo que faz lógica para mim, eu não estou adorando Deus. É mentira dizer que estou adorando Deus. Porque um dia, a vontade do Senhor vai confrontar a nossa vontade. Eu não estou dizendo se a vontade de Deus lhe confrontar. Eu estou dizendo quando a vontade de Deus lhe confrontar. Quando Deus disser uma coisa e você quiser outra. Nesse dia, a vontade de quem prevalece? Essa é a pergunta. Porque é nesse dia que sabemos que estamos alinhados com o Senhor. Eu posso estar vindo para a igreja 24 horas, abrindo e fechando, com a Bíblia debaixo dos braços, se não estiver obedecendo à vontade do Senhor. Se não estiver cedendo, me rendendo. Ok, Senhor, não será como eu quero. Se não acontece isso, eu estou simplesmente num clube social conhecendo amigos e passando o meu tempo. É preciso que eu me alinhe em perfeição à palavra do Senhor. Cumprirei a sua vontade. Vou cogitar das coisas de Deus, não das dos homens. Qual conselho prevalece no seu coração? Aquilo que é cogitado na mente de Deus ou aquilo que vem do inferno? O que ganha espaço no coração? A repreensão que Jesus aqui demonstrou a todos e a Pedro serve para nós também. Porque em algum momento da estrada podemos estar ouvindo conselhos do diabo. Mas deixa eu te dizer, Jesus não vai andar com o diabo. É para trás de mim, Satanás. Então nós também, como seus filhos, não vamos estar andando com Jesus, mas ouvindo as opiniões do diabo, que é cogitar das coisas dos homens. Precisamos renovar a nossa mente nesse sentido, para que possamos ser mais flexíveis quando a vontade de Deus se apresentar a nós, sem resistências. Precisamos ser rápidos em aceitar a vontade de Deus, rápidos. E isso é um amadurecimento da vida cristã. Talvez tenha um tempo da nossa vida que tenhamos resistido muito a Deus e que Ele teve que exercer toda a sua longanimidade, mas precisa chegar a um ponto de aperfeiçoamento, amadurecimento. E quanto mais você obedece à vontade dEle, mais fácil fica de obedecer. Você não fica precisando perguntar à sua mente. Faz sentido? Tem lógica. Você não pergunta mais a ela. A mente não precisa mais assinar lá e dizer, ok, vamos obedecer isso aqui. Faz sentido. Você não precisa ficar perguntando à sua mente. Nós devemos seguir a Jesus como Ele determinou. Não como nós queremos seguir a Ele. Jesus, te seguirei, mas com minhas reservas. Não existe. Quem determina a forma de seguir a Jesus é o próprio. E ele diz na sequência, ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, ele olha, assim que ele repreende a Pedro e responde ao diabo, ele olha para todos. É a sequência do que está acontecendo. Ele olha para todos e diz, se alguém quiser vir após mim. É como se os olhos de Jesus tivessem atravessado todos os séculos e chegou aqui, no dia 28 de setembro, no Verbo da Vida Canaã, olhando para nós, fazendo a mesma pergunta. Se alguém quiser vir após mim. Jesus não está obrigando e lhe... esqueci outra palavra, um sinônimo. Ele não está lhe obrigando a vir contra a sua vontade. Ele está perguntando e dizendo, se alguém quiser vir, alguém aqui quer seguir a Cristo?
Se alguém quiser vir, então vamos ouvir quais são os termos de Jesus. Para conferir com a nossa vida e ver se estamos seguindo dentro de seus termos. Porque só há uma forma de seguir Jesus, é dentro dos termos dele, não nos nossos. Então ele pergunta: alguém quer vir após mim? E a primeira coisa que ele diz é: a si mesmo se negue. Abrir mão do governo de si. Abrir mão de ser seu próprio Senhor. Abrir mão de decidir por conta própria. Vou fazer isso, vou congregar em tal igreja, vou sair da minha igreja, vou abrir um negócio, vou me mudar, vou para tal lugar. Isso, fazendo planos, arquitetando toda a sua vida. Sem consultar a vontade do Senhor, sem se render à vontade do Senhor. E a primeira coisa que Jesus está dizendo é: se quer me seguir, negue-se. Ou seja, você não vai ser mais o dono de si. Agora não é você quem decide. A partir do momento que eu sigo a Cristo, Cristo decide sobre a minha vida. Não eu mais. É o primeiro requisito para seguir a Cristo. Negar-se. Eu não estou procurando agradar a mim mesma nessa vida. Romanos vai nos dizer que Cristo não procurou agradar a si mesmo. Se Cristo não agradou a si mesmo, por que nós só fazemos coisas que nos agradam? Por que eu só respondo sim se eu concordar e se eu me sentir confortável com isso? Vou viver um cristianismo até onde tiver um conforto. Passou do meu conforto, eu tenho compaixão de mim. Como disse Pedro. E Jesus está dizendo: quer me seguir, negue-se. Não será mais dono de si. Não é mais dono das suas escolhas. Você pode não querer fazer algo, mas se Deus quiser que você faça. Você pode não querer cumprir sua missão, mas se Deus quiser. Você pode não querer ir, mas se Deus quiser que você vá. Não somos nós quem fazemos as escolhas. Esse espírito, essa prontidão para me negar, faz com que eu não precise mais ficar obedecendo a mim mesma. Faz com que eu ore também a segunda parte da oração de Jesus, que não seja a minha vontade, mas a tua. Que seja o que o Senhor deseja na minha vida. Negar a si mesmo. Não viver obedecendo seus próprios gostos e preferências. Mas viver rendido a Jesus. Porque um dia Jesus vai pedir uma coisa que você não quer fazer. Porque Ele deseja lhe esticar. Só Deus sabe a capacidade que temos, porque Ele nos criou. E se todas as vezes eu só faço o que está dentro do meu conforto, nunca poderá se manifestar quem Deus me criou para ser. Porque tudo que eu faço é o que eu mesmo aceito e aquilo que me agrada. Deus não nos chamou para viver de forma tão egoísta. Deus nos chamou para Ele mesmo. Os discípulos que andavam com Ele, todos perderam a vida por amor a Jesus. A pergunta que sinceramente eu faço, e faço a mim mesmo em primeiro lugar, é: se um dia fosse necessário minha própria vida. O segundo ponto que Jesus diz é: tome a sua cruz. Quer me seguir? Negue a si mesmo e tome a sua cruz. No início do versículo, do texto que nós lemos, Jesus estava compartilhando: é necessário que eu sofra e seja rejeitado e morra e depois de 3 dias ressuscite.
Essa era a cruz de Jesus. A cruz não é simplesmente um símbolo cristão, é um instrumento de morte. E quando o Pedro começa a repreendê-lo, Jesus diz: para trás de mim. E depois diz: tome a sua cruz. Eu estou tomando a minha, mas aqueles que me seguem tomam a sua cruz. Tomar a cruz ministra para nós sobre uma obediência ao Senhor que não conhece limites, fronteiras. Eu vou com Jesus até as últimas consequências. Entende isso? E eu não vou achar nada caro demais para entregar para Jesus. Paulo diz: considero tudo perda. Então, quem está tomando a sua cruz não está calculando riscos para obedecer ao Senhor. Essa pessoa está dizendo assim: mesmo que eu seja rejeitado, eu obedecerei ao Senhor. Vou tomar a minha cruz e sigo. Mesmo que eu sofra, não vai me parar. Sofrimento para um crente? Não. Essa não é a nossa história. Se você olhar para a nossa história, não foi isso que os nossos pais deixaram para nós de tradição. Parar por causa de um sofrimento. Não foi isso. Então, mesmo que no caminho apareçam espinhos e sofrimentos, eu continuo. Porque nada me para de perseguir a vontade do Senhor. Alguém que já negou a si mesmo não vai se importar com o restante. Eu simplesmente vou até as últimas consequências. Porque isso quem me ensinou foi Jesus. Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. Até quando precisamos ser obedientes? Até a morte. Ser obediente até a metade da vida não é nada. No fim é desobediência. Eu preciso obedecer ao Senhor até a morte, custe o que custar. Tomar a cruz é, custe o que custar, eu estou com Cristo. Independente do que isso me custe, eu estou com Ele. E nada me tirará do caminho. Nenhuma dificuldade. Nada que eu precise passar. Porque eu estou com Cristo. E Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é simplesmente, vou aqui com a minha bagagem cheia das minhas vontades. Não. Para seguir Jesus. E agora nós vamos refletir se estamos fazendo isso. Para seguir a Ele é necessário seguir esses termos. Os termos dele. Ele definiu. Se quer vir, negue-se e tome a sua cruz. E venha. E siga-me. Essa é a vontade dele para nós. E ele conclui esse texto falando o seguinte: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, é uma ilusão achar que eu posso viver cheio das minhas vontades, sem renovar a minha mente, mas cogitando das coisas dos homens, pensando tudo de forma carnal e terrena, e achar que no final vou salvar a mim mesmo. Não se salva. Ou você segue o caminho que Jesus disse, ou você morre. Não há aquela alternativa em que não vou me desgastar pelo Senhor, vou viver uma vida boa. Não há essa alternativa de viver uma vida boa sem Cristo. Ele está dizendo, aquele que busca salvar a sua vida, irá perdê-la. Quem está vivendo por suas vontades, está matando a sua própria vida. Quem vive para si, assassina a alma. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, este
salvá-la. Perder a vida para Jesus é ganhar a vida. É encontrar a única vida que existe, que vale a pena ser vivida. Estamos perdendo a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho? Dando a nossa vida para Ele, dando os nossos anos, a nossa energia, o nosso esforço, o nosso talento, tudo que temos, eu derramo a Ti, Senhor. Eu estou perdendo a minha vida. Estamos? Aquele que busca salvar a sua vida nessa terra está cogitando das coisas dos homens. Está ouvindo aos montes o conselho do diabo. Mas aquele que está seguindo a Jesus, este está perdendo a sua vida. Por amor a Ele e ao Evangelho. E dessa forma ele ganha. O cristão precisa ter essa mentalidade. O crente precisa ter essa mentalidade. Entendeu? Não dá para ser cristão de outra forma. Só com essa mentalidade. É muito difícil, beirando o impossível, ser um crente sem pensar desse jeito. Sem negar a si, sem tomar a sua cruz, sem cogitar das coisas de Deus. Certo? Você vai ser Você tem uma máscara de crente, mas não é. O crente precisa pensar assim. Porque Jesus instituiu que assim fosse. E ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus nos pergunta. E olha que Jesus, ele é um juiz muito competente para essa questão. Porque ele criou tanto o mundo quanto criou a alma. Então ele pergunta, sabendo, porque ele fez tudo, ele diz, o que adianta você ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É como se Cristo colocasse as coisas numa balança, o mundo do lado, a alma em outro. E a alma vai pesar muito mais. É mais importante salvar a alma do que ganhar o mundo. Se você ganhar, Jesus está dizendo, se você ganhar o mundo todo, isso não paga perder a alma. Não importa o que seja. Jesus está nos dizendo que a alma salva. É o bem mais precioso que existe. Vale mais do que tudo que você possa conquistar nessa terra. A alma salva é a alma rendida ao Senhor. Que cogita das coisas de Deus. Que está negando a si mesmo. Que toma a sua cruz e diz, Jesus, seguirei até as últimas consequências. Jesus, serei obediente até a morte. Até o fim estarei contigo. E não negarei o nome do Senhor em nenhuma circunstância. Dessa forma, não estamos mais preocupados em ganhar o mundo, em construir para nós um reino aqui nessa terra, ou em ser o melhor aqui nessa terra, ou em ter o melhor emprego e a melhor vida. O meu foco não está nesta terra. E eu estou vivendo aqui com os olhos em Cristo, com os olhos na eternidade, perdendo a minha vida e salvando-a em Cristo. E ele diz, que daria um homem em troca de sua alma? Jesus pergunta. O que você pode dar em troca da sua alma? Nada. Nada. Por isso que precisamos, como povo de Deus, parar de perseguir coisas que não sejam o próprio Cristo.
precisa existir um hiperfoco em nós, que é Cristo. A Ele estou perseguindo, por Ele estou vivendo. Se tivéssemos esse olhar completamente voltado a Cristo, como igreja, estaremos em outro nível. Muitos dos problemas que precisamos passar em comunidade não passaremos mais, porque não estamos mais olhando um para o outro e olhando para as coisas terrenas, estamos olhando para Cristo. Vivendo o verdadeiro discipulado, seguindo a Cristo nos termos dele. Alguém que está negando a si mesmo, não está toda semana pegando briga com os irmãos da igreja. Competindo por posição e lugar com os irmãos da igreja. Não está criando intrigas com ninguém. Não está compartilhando as ideias do diabo entre os irmãos. Porque negou a si mesmo. E daí se um irmão quis tomar o meu lugar? Eu não tenho mais vontade. Um morto não deseja nada mais. Morto não tem vontade. Você abre mão daquilo que seria seu direito. Não existe mais essa Amanda cheia de vontade, cheia de dedos. Ela morreu. Negou a si. Está com os olhos em Cristo. Por que eu não vou mais ficar reproduzindo as atitudes do diabo aqui na terra? Porque meus olhos agora estão em Cristo. E aquilo que eu falo e a maneira como eu me comporto expressa Cristo e não o diabo. Qual o perfume que você deixa pelos lugares que você passa? Deixa eu lhe dizer, irmão, eu vou tentar ser bem amável, sério. Se o rastro que você tem deixado nos lugares que você passa é briga, intriga, confusão, problemas, irmãos, vai ter o apelo já já. E você pode se converter. Porque não é esse o perfume que Cristo deixa nos lugares. Um discípulo de Cristo não sai deixando as pegadas de Satanás por onde passa. Ele deixa o bom perfume de Cristo. Calmo, pacífico, manso. Precisamos ser mais mansos na igreja. Alguém, queridos, que eu não estou dizendo que está na Bíblia não, tá? Depois alguém mais experiente pode dizer se tem um versículo que sustente. Mas eu sempre tive na minha vida como termômetro da minha obediência com Deus, como estava a minha obediência às autoridades sobre a minha vida na terra. Então eu sempre medi. Estou obedecendo com muita facilidade meu pai e minha mãe? Estou obedecendo rapidamente quando o meu líder pede algo? Eu sempre tive isso como um termômetro. Porque Deus eu não estou vendo. Então eu acho, vou dizer acho. Depois alguém pode dizer se tem um versículo que sustente. Eu acho que essa desobediência muito resistente aqui na terra pode ser um sinal. Não estou dizendo que estou dizendo pode ser. Pode ser um sinal de uma desobediência a Deus. Porque ele diz, se não estamos conseguindo amar quem vemos, como podemos dizer que estamos amando a Deus que não vemos? Coração muito duro, muito rebelde aqui na terra, cuidado. Como é que suas costas suportam toda essa rebeldia se tem uma cruz aí? Quem está tomando a sua cruz, carregando a sua cruz, não cabe mais nas costas a rebeldia. Não cabe mais nas costas a própria vontade.
Você está ocupado com as coisas de Cristo, cogitando das coisas de Cristo. Estou falando sobre renovarmos a mente nesse sentido. Pensar sobre o que Cristo pensa. Então, nada que provenha do diabo vai encontrar espaço para crescer no meu coração. Porque eu sou discípula dele. Estou pensando e agindo como Cristo deseja. Estou perdendo a minha vida. O crente foi chamado para perder a sua vida. Nesse sentido, devemos perder. E dessa forma, abrir nosso coração totalmente à vontade de Deus. Vivendo de forma inteira para Ele. Sem ser tão problemático com a vontade que Ele deseja estabelecer na terra. Sem ser tão resistente à vontade dEle. Sem ser resistente à igreja dEle. Essa igreja é do Senhor Jesus. E se você está com o coração rebelde e resistente, não é a homens, mas ao próprio Cristo. E da igreja dele, ele cuida. Precisamos ser mais reverentes da forma como chegamos aqui e nos comportamos aqui. Porque quando nos reunimos como igreja, corpo do Senhor. Você machucaria o corpo do Senhor? Você pegaria uma faca para esfaquear o corpo do Senhor? Precisamos olhar para isso aqui como o corpo dele. O corpo de Cristo. O que você não faria ao corpo de Cristo, não faça aqui. O respeito que você teria ao corpo de Cristo tem aqui. Porque Ele que cuida da sua igreja. Precisamos ter esse coração com o Senhor. Para concluir, eu quero trazer um pouco de esperança a você. Não que o resto não tenha sido, foi esperança. E eu quero lhe dizer que Pedro errou. Ele pensou das coisas dos homens, cogitou como os homens. Mas eu quero lhe lembrar que Jesus repreendeu a Pedro, mas não expulsou Pedro. Ele expulsou o diabo. Repreende Pedro, mas Pedro fica. E continua investindo em Pedro. Continua tratando Pedro, dando oportunidades a Pedro. Quem é expulso é o diabo. Jesus não quer lhe expulsar. Ele quer lhe repreender. Não são sinônimos. São coisas muito distintas. Porque ao filho que ama, ele repreende, para poder trazer para perto com o coração alinhado. O diabo não. Esse não tem conversa. Longe de nós. Mas nós não somos descartados. Ele só deseja que a gente renove a mente. Abandone a maneira natural, terrena e diabólica de pensar. E abrace a sua vontade. Ele deseja investir em nós. Cuidar de nós. Quando Jesus nos repreende, é como se ele nos abraçasse e dissesse: eu amo tanto você, que eu não quero que você continue na ilusão de como você tem vivido. Então ele traz para perto. Para que possamos ir mais longe. O que dizer da vida de Pedro? Do fim de sua vida? Mas se Jesus não tivesse repreendido Pedro naquele ponto, sabe o que ia acontecer? No dia que o evangelho custasse a Pedro 1 milímetro a mais, ele diria: não, eu vou ter compaixão de mim mesmo. É impossível que isso me aconteça.
Mas porque Cristo o repreendeu ali, Pedro não abraçou o conselho do diabo quando chegou a vez dele. E é assim que Cristo deseja conosco. Que possamos ser filhos alinhados à sua perfeita vontade. Cogitando das coisas de Deus. Seguindo a Cristo nos termos dele. Porque eu não posso dar nada em troca da minha alma. Porque eu não posso salvar a mim mesma. Porque o meu objetivo não é construir uma vida boa e agradável aqui nessa terra, porque Cristo não teve por missão construir um reino terreno. Então a minha missão não é simplesmente construir um reino para mim aqui. A minha missão não é agradar a mim mesmo, porque Cristo não agradou a si mesmo. Então, como alguém que o segue, que olha para ele e segue os seus passos, eu vou fazer como ele fez. Vamos fazer como ele fez. E seguir como ele disse. Eu termino com as palavras de Jesus. Maria, você pode vir, por favor? Alguém quer segui-lo? Alguém deseja seguir a Cristo? Toca no coração de alguém viver por Ele. Não apenas ter alguns momentos de comunhão com Ele, mas viver por Ele. Viver para Ele. O nosso coração deveria arder por isso. Um desejo intenso de cumprir a vontade de Cristo, custe o que custar. Esse é o coração que Ele deseja que tenhamos. Um coração completamente flexível, um coração que assume a forma que Cristo dá. Não um círculo tentando entrar num quadrado, mas uma massa flexível, que na forma que é colocada encaixa. É assim que Jesus deseja que sejamos. Não vivendo para nós mesmos. Mas aceitando a vontade de Deus, mesmo quando ela não faça sentido. Mesmo no dia que eu disser, eu acho que isso vai me custar muito. Mas uma vida negando a si mesma faz com que essas perguntas não nos parem. Então, no dia que me custar, sim. No dia que for difícil, sim. No dia que para isso eu precise ser rejeitado, sim. E no dia que eu for perseguido, sim. A perseguição não é uma coisa para alguns. A Bíblia nos diz que os filhos dele serão perseguidos. Porque se ele foi, seremos. E ele diz, fiquem felizes no dia que forem perseguidos. Que honra ter sido perseguido por causa do Evangelho. No dia que me custar ser perseguido, sim, Senhor. E se um dia isso me custar a própria vida, sim, Senhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Nada disso é um evangelho radical. Isso é só evangelho. Viver completamente para Ele, sem reservas. Sem reservas. Sem limites. Jesus, tu podes entrar até aqui, a partir daqui não. Mas toda a minha vida, mesmo quando eu não quiser
Isso é cogitar das coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, não pensando como o mundo pensa, porque o mundo quer salvar a própria vida, mas nós não estamos preocupados com isso. Estamos pensando nas coisas de Deus. Se Deus pedir a você hoje um compromisso mais forte com Ele mesmo, se Deus pedir a você hoje que abandone as reservas, sabe por que a sua caminhada com Cristo está pesada? Porque você está carregando malas e malas com suas reservas e suas vontades. Por isso que está pesado, por isso que está difícil, por isso que não há alegria. Alguns aqui oraram essa semana a respeito disso. Está pesado. Essa é a resposta de Cristo. Está pesado, porque você não está negando a si mesmo. O peso é das suas próprias vontades e reservas. Experimente caminhar com Cristo sem nada, sem malas, sem reservas. Só você e Ele. Fique de pé para nós orarmos. Senhor Jesus, somos gratos, Pai, por Tua palavra. Desejamos, Senhor, não nos importar mais com os custos. Desejamos não ouvir mais o conselho do diabo, não perseguir nossas vontades, mas viver de forma inteira para o Senhor. Cremos, Pai, no Teu Espírito, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, que nos ajudará em cada passo. E declaramos, Senhor, viveremos a nossa vida por Ti, sem reservas, no nome de Jesus. Amém. Alguém aqui nessa manhã que nunca confessou a Cristo publicamente, deseja nessa manhã reconhecê-lo na sua vida como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Nós queremos lhe conhecer e orar por você. Amém. Alguém que deseja ser batizado no Espírito Santo nessa manhã? Alguém com alguma enfermidade que gostaria de que orássemos? Amém. O dirigente pode vir, mas eu vou repetir um único apelo que eu fiz. Será a última vez. Alguém deseja confessá-lo publicamente, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém.